João Braz de Aves, nascido em Santa Catarina, na cidade de Mafra, em 24 de abril de 1947. Estudou filosofia no Seminário Maior Provincial Rainha dos Apóstolos, em Curitiba. Em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, licenciou-se em teologia. Tornou-se presbítero na Catedral de Apucarana, em 1972. Foi eleito bispo auxiliar de Vitória, em 1994, quando recebeu em Apucarana a ordenação episcopal. Foi nomeado em 2004 pelo Papa João Paulo II como arcebispo metropolitano de Brasília. É o atual prefeito da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano e arcebispo emérito de Brasília. Em 2012, Bento XVI o nomeou cardeal. Paulo César Costa, nascido em Valença, no Rio de Janeiro, em 1967, fez mestrado e doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em 1992 foi ordenado sacerdote e foi pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Vassouras. Em 2010 foi nomeado bispo da Arquidiocese Metropolitana do Rio de Janeiro. Em 2016 foi transferido para a Diocese de São Carlos em São Paulo e nomeado membro do Conselho Permanente da CNBB até outubro de 2020, quando foi transferido para a Arquidiocese de Brasília, onde é arcebispo. Em 27 de agosto de 2022 foi nomeado cardeal presbítero com o título de São Bonifácio e Santo Aleixo pelo Papa Francisco. Em 2023, na 60ª Assembleia Geral da CNBB, foi eleito representante da Conferência Episcopal no Célon. Sérgio da Rocha, nasceu em Dobrada, São Paulo, em 21 de outubro de 1959. Foi nomeado arcebispo de Salvador em 2020, cargo que lhe conferiu também o de arcebispo primaz do Brasil, título dedicado a quem comanda a arquidiocese mais antiga do país. Mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Também foi bispo auxiliar de Fortaleza, em 2001, e arcebispo da Arquidiocese de Teresina no Piauí. Esteve no comando da Arquidiocese de Brasília de 2011 até 2020. No ano seguinte, o Papa Francisco nomeou membro da Congregação para os Bispos, um dos principais organismos da Cúria Romana, e em 2023, Francisco nomeou também membro do poderoso Conselho de Cardeais, sendo o único latino do grupo. Odilo Pedro Scherer, nasceu em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, em 21 de setembro de 1949. Fez teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sendo mestre em filosofia e doutor em teologia, ambos os títulos pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi bispo auxiliar de São Paulo entre 2002 a 2007 e secretário-geral do CNBB, de 2003 a 2007. Também exerceu a função de secretário-geral adjunto da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe em maio de 2007. Tornou-se arcebispo metropolitano de São Paulo, onde está desde 29 de abril de 2007, mesmo ano em que foi escolhido membro do Conselho Permanente da CNBB. Jaime Spengler, de Gaspar, em Santa Catarina, nasceu em 6 de setembro de 1960. Atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quadriênio 2023 e 2027, e do Conselho Episcopal Latino-Americano. É arcebispo metropolitano de Porto Alegre desde 2013. Cursou filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo no Paraná, e teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis no Rio de Janeiro e no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum, de Roma. Em 2010 foi nomeado por Bento XVI como bispo auxiliar. Já exerceu os cargos de primeiro vice-presidente da CNBB e é presidente da entidade desde 2023. Foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 7 de dezembro de 2024. Leonardo Ulrich Steiner, nasceu em Forquilinha, em Santa Catarina, em 6 de novembro de 1950. Fez filosofia e teologia no Instituto Teológico Franciscano, assim como licenciatura e doutorado na Pontifícia Universidade Antonianum em Roma. Em 2005, foi nomeado bispo da prelazia de São Félix. Também foi secretário-geral da CNBB, de 2011 a 2019.
Em novembro de 2019, foi nomeado arcebispo de Manaus e em 2022 foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Steiner chegou a afirmar que Francisco era o Papa da Amazônia por causa de sua preocupação com a região, tendo ambos trocado muitas conversas sobre a situação do lugar na pandemia de Covid-19. Orani João Tempesta, nascido em São José do Rio Pardo, São Paulo, em 23 de junho de 1950. Foi terceiro bispo de São José do Rio Preto e arcebispo de Belém do Pará. Entrou para a Ordem dos Monges Cistercienses e estudou filosofia no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, entre 1969 e 1970, e em São João del Rei, Minas Gerais, em 1975. Cursou teologia no Instituto de Teologia Pio XVI em São Paulo, entre 1971 e 1974. Ordenado presbítero em 1974 em São José do Rio Pardo, foi eleito bispo da Diocese de São José do Rio Preto pelo Papa João Paulo II em 1997. Está à frente da pastoral da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro desde o dia 19 de abril de 2009 e foi nomeado cardeal presbítero sob o título de Santa Maria Mãe da Providência no Monte Verde em 22 de fevereiro de 2014 pelo Papa Francisco. A religiosa de São José do Rio Pardo, Lourdinha Fontão, considerada serva de Deus, título concedido pela Igreja para aqueles cujo nome está em processo de beatificação, disse para a mãe de Orani, Maria Bárbara de Oliveira, que seu filho vai ser bispo e depois, Papa.